No transtorno bipolar, o jogo é diferente. No transtorno bipolar, o remédio ele vai realmente entrar dentro da célula e ele vai realinhar problemas que tem ali. Tudo que for comportamental, tudo que for sistêmico, tudo que for traumático, tudo que não é biológico é de outra área do psicólogo, é de outros profissionais. Fim das contas, tô falando um monte de coisa que a gente não resolve. Vamos falar, o que a gente resolve? Por que eu tô aqui? Por que eu vim aqui trabalhar hoje? O que a gente veio fazer? A ideia é que o psiquiatra, o médico, que passa remédio, tem um carimbo aqui, esse carimbo aqui, esse trem que é o carimbo do remédio para os outros, ele serve para atingir, intervir em problemas que existem na camada biológica da pessoa. Então, todo problema que existe nessa camada biológica, restrita ao corpo. Então, tem que ser restrito ao corpo, tem que ser aqui, restrito ao corpo. Todo problema que existe aqui no meu corpo, eu sou capaz na psiquiatria de ajudar. O médico consegue ajudar. Então, se você tiver um problema de vitamina baixa, eu te ajudo, eu reponho. Se você tiver um problema de hormônio, eu te ajudo. Aqui, ó, qual tipo de exame o psiquiatra precisa solicitar? Eu peço para todas as pessoas precisam de uma bateria de exame que inclui hemograma, para a gente ver anemia, alguma alteração de sangue, hormônios, tireoide básico. A gente pode pedir para mulher em menopausa também, mulher em idade que pode ser menopausa, hormônios para avaliar menopausa, função do rim, a gente tem que olhar algumas vitaminas obrigatórias, vitamina B12, ácido fólico também é importante, são bem mais importantes que vitamina D, que essas outras vitaminas, ácido fólico e B12 são essenciais, e os outros exames de colesterol, de prolactina, tudo isso que o remédio estraga, eu tenho que já fazer antes para poder comparar depois, porque o remédio dá muito efeito colateral, ele aumenta a prolactina, vários remédios causam problema de colesterol, então eu já tenho que avaliar isso antes para poder comparar. Mas se você fizer as vitaminas B12, as vitaminas, o ácido fólico, que é a vitamina B6, ou B9, se eu não me engano, agora eu fiquei um pouco na dúvida, e tireoide, você já está investigando uma pancada de causas não farmacológicas, biológicas e laboratoriais, anemia e tal. Mas, de qualquer forma, tudo que for desse campo, a gente consegue resolver. Além disso, tem as doenças da psiquiatria, que a gente tem bem definidas, que são poucas, não é tão claro, porque a psiquiatria não consegue explicar muito os diagnósticos. Então, tem muito diagnóstico que a gente criou no DSM para começar a estudar eles. Então, algumas coisas a gente tem bem definido. Então, por exemplo, transtorno bipolar é uma doença bem definida. E quando eu dou o diagnóstico para a pessoa de transtorno bipolar, é comum ela ficar meio chocada, mas assim, no transtorno bipolar, o comprimido, a pílula, o que ela vai tomar não está lá para disfarçar sintoma. No transtorno bipolar, o jogo é diferente. No transtorno bipolar, o remédio ele vai realmente entrar dentro da célula e ele vai realinhar problemas que tem ali. Ele vai realinhar o funcionamento da mitocôndria, que é um órgãozinho dentro da célula. Ele vai estabilizar a membrana do neurônio. Ele vai mudar o curso da doença. Essa que é a diferença de um tratamento que é resolutivo. O tratamento que é resolutivo, eu previno novas crises. Eu mudo o curso, o desenvolvimento futuro do problema. O lítio, o remédio que a gente tem para transtorno bipolar, faz crescer neurônio novo. Faz crescer neurônio novo. Os remédios, eles protegem a pessoa de ter Alzheimer. Eles diminuem a perda de neurônio que a pessoa tem. Eles são neuroprotetores. O tratamento de saúde mental, que é resolutivo, ele é neuroprotetor. Ele protege seu cérebro. Ele não fica disfarçando o que você está sentindo. Ele não é um cosmético. Não é assim, você está triste, tá aqui um remédio. Tá aqui um remédio para isso que você pediu. Insônia, tá aqui insônia. É para concentrar? Concentrar. Não é isso. Eu entendo o processo fisiopatológico que tem ali, eu passo uma intervenção e eu vou nela. Então, esse é um tratamento que é efetivamente resolutivo. A gente, infelizmente, não consegue ser resolutivo para muitas coisas. Mas um dos motivos é porque nós ficamos chamando de diagnóstico, de transtorno, problemas que são eminentemente comportamentais, culturais, sociais, e a gente tenta trazer isso para o campo médico. Aí, por definição, os nossos tratamentos vão ser meio ineficientes mesmo, não tem como ficar bom. Na verdade, hoje,
grande parte das pesquisas e tudo mais se orienta por essa lógica de sintoma, e aí já não dá mais certo, né? Até as pesquisas com base nos diagnósticos do DSM já estão deixando de receber dinheiro porque não é resolutiva essa abordagem em vários aspectos. Então, a lógica toda do DSM está em franca decadência. E aí, o que a psiquiatria, então, não resolve? Tudo que for comportamental, tudo que for sistêmico, tudo que for traumático, tudo que for padrão de comportamento, de pensamento, a psiquiatria não vai resolver. Então, transtorno de ansiedade, ele é um padrão de pensamento. Transtorno de ansiedade, ele é um padrão de comportamento. Então, isso o psiquiatra não vai conseguir resolver nunca. A gente consegue disfarçar para você fingir que você não tem, mas você vai ter, você sabe que você tem, você não resolveu sua autoestima, você não resolveu o seu trauma, você só tá fingindo, só tá tampando ele ali com o remédio. É isso que faz, tá? Eu gostei muito desse comentário, que eu estou sem conseguir segurar o riso, tá? Manuel Vicente é o Mr. M da psiquiatria. eu me senti muito representado, realmente, tá? A gente tem que contar umas verdades. E aí, obrigado, tá? E aí, aqui falou vitamina, o ácido fólico é vitamina B9. Obrigado, Andréia, tá? Por me ajudar aqui. E aí, vamos lá. Então, tá claro isso, gente? Então, veja bem, psiquiatra mexe com coisa que é de biológica. Tudo que não é biológico é de outra área do psicólogo, é de outros profissionais. E aí que o psicólogo tem que saber identificar. Esse é o grande negócio. Porque isso que é difícil. Porque eu sou psiquiatra e ninguém me conta essas coisas, entendeu? Eu tive que ir atrás. Eu faço minha terapia, eu estudo terapia, eu estudo a leitura da psicologia, que eu fui meio atrás por conta própria, que eu queria, mas ninguém me explicou isso na formação de psiquiatria. Então, os psiquiatras não têm um olhar psicoterapêutico na formação. E os psicólogos não têm um olhar biológico na formação também. Então fica cada um viajando no seu mundinho, achando que resolve tudo, e a gente deixa de ajudar tanta gente. Esse é o grande problema. Então, o psicólogo ele tem que ter noção clara do que são esses diagnósticos, do que é o DSM, de onde que veio aquela lista de sintomas, o que é biológico, o que não é. E a gente, como psiquiatra, tem que conseguir expandir nossa capacidade de avaliação para entender a pessoa em camadas diferentes. Ninguém me falou sobre trauma na formação de psiquiatria, ninguém falou sobre trauma, ninguém falou sobre comportamento, sobre essa avaliação sistêmica. Não estou falando para vocês, entendeu? Então, esse é o grande ponto. É o psiquiatra expandir sua visão para o que é comportamental, sistêmico, traumático, e o psicólogo expandir sua visão para o que é biológico, diagnóstico e o que o DSM, no fim das contas, é. Então, tem que se reunir, psiquiatras, psicólogos, e falar, olha, o DSM é isso, isso, isso. A gente tem que clarear isso, porque não é invenção de moda, isso é tudo respaldado por especialistas, é só a gente ler. A gente tem que ir atrás e ler, dar um trabalho. Mas hoje eu estou organizando para... Eu adoro ler isso, tá? E aí, vamos lá. Ah, mais um detalhe, tá? Mais uma coisa que eu não queria esquecer aqui. Por exemplo, tem um exame que a gente faz em pessoas que têm depressão resistente que chama mutação MTHFR, que é uma mutação que a pessoa pode ter num gene que não deixa ela converter o ácido fólico em L-metilfolato. L-metilfolato é um nomezão de uma substância que é usada para fabricar neurotransmissor. Então, sabe, serotonina, dopamina, noradrenalina? Você tem que ter L-metilfolato. Tem gente que tem uma mutação e não consegue metabolizar isso. Essa pessoa vai comer e não vai conseguir tirar da dieta o L-metilfolato. Eu tenho como fazer um exame dessa mutação. E se ela tiver essa mutação, eu vou lá e dou L-metilfolato para ela, toma gotinha, toma vitamina, e ela melhora o quadro de depressão dela. Isso é raro, não é tão comum, mas é um exemplo. Ó. Olha só, a pessoa tem um problema de uma mutação específica, que tem como fazer um exame para ver essa mutação. E se eu reponho essa vitamina, ela melhora, ela fica muito melhor com uma reposição de uma vitamina simples, que não vai nem adiantar. Se ela tomar só ácido fólico, não vai dar certo, ela tem que tomar o L-metilfolato. Então, esse é um exemplo de como que a psiquiatria consegue realmente ajudar e resolver algumas coisas. Não são tantas que a gente consegue, é uma lista meio curta mesmo. Mas esse é um exemplo de que dá, esse é um exemplo que tem como. Isso é um exemplo de eu realmente encontrar um problema. Eu encontrei um problema, seu problema é essa mutação.
Aí eu vou lá, intervenho e faço a coisa funcionar, tá? Eu vou agora